Olá pessoal, aqui é Mário Jorge da MyBigTo no Brasil, representando aí o Tom Campbell. A gente está abrindo uma sessão nova aqui, que é a gente abriu um contato aí com os seguidores do site e que trocam informações com a gente e buscam as coisas. E o pessoal passou uma série de perguntas, né, uma série de temas que gostariam de ver vídeos explicativos a respeito, né? Então nós estamos aí inaugurando essa série e fica aberta. Tendo comentários, mande por e-mail, mande por comentário no site, mande por WhatsApp, também no site tem o WhatsApp lá. Tendo perguntas, tendo interesse, curiosidade sobre MyBigTo ou sobre outros temas como o MyBigTo explica, mande as perguntas, ok? Então, o primeiro tema que me pediram para comentar, né, um deles, né, no primeira leva do primeiro grupo aí que respondeu a essa interação, fazendo solicitações, foi sobre dupla fenda e colapso de onda. Tá? Então, assim, obviamente, são dois assuntos extensos, e se for fazer um vídeo muito grande, ninguém vai aguentar. Né? Então, assim, vou dividir em duas partes. Vou fazer um vídeo hoje falando sobre a dupla fenda, que tem a ver com a explicação, né, e dar continuidade na questão do colapso de onda. Né? São duas coisas muito faladas, né? Se fala muito por aí, né? Fala muita coisa de útil e também se fala muita besteira. Né? Então, assim, vamos ver o que isso realmente é e dentro da visão MyBigTo aí, se puder também adicionar alguma coisa, dependendo da situação, principalmente no segundo tema. Dupla fenda é um tema muito claro, é ciência direta, né? Trata-se apenas de uma explicação, um esclarecimento, porque ele é usado como referência para todos os efeitos quânticos aí, inclusive a questão do colapso de onda. E o colapso de onda precisa entender, né? Porque o colapso de onda é um nome que se dá para um efeito que ocorre na dupla fenda em outras situações e que está sendo usado aí para materialização, para visualização, para uma série de coisas. Não é que não tem fundamento, mas às vezes é mal utilizado. Tá? Então, assim, melhor entender realmente o que é isso, do que se trata, e não apenas ficar falando esse nome por falar, porque não é ele que vai resolver nada para você. Né? Vai resolver a sua intenção em fazer o que faz, em chegar onde quer chegar. Tá? Então, primeiro, dupla fenda. Então, indo direto ao ponto, né? É uma experiência antiga, ela é 1900 e qualquer coisa, ou 1890 alguma coisa, quer dizer, a primeira vez que foi feita. Quando ela foi feita a primeira vez não tinha nada a ver com física quântica, né? Era apenas realmente um efeito que detectou que a luz passando por duas frestas, ela causava uma espécie de interferência com ela mesma e se comportava como onda. E naquele momento muita gente defendia na física que a luz era partícula. Né? E aí com esse experimento passou muita gente a defender que era onda na verdade, e realmente conseguiam provar que a luz se comportava como onda e acabaram desenvolvendo a teoria parcial para descrever o funcionamento dos raios de luz sobre isso. Depois, né, foi entrando mais gente na história. O Planck, por exemplo, é um crítico para a questão desses experimentos de dupla fenda e da mecânica quântica, Max Planck, mas assim, e vários outros, né, por favor. Né? E aí, mas o que acontece? Foi aproveitado também, foi expandido isso, deixou de se fazer essa experiência só com raios luminosos. No começo começou com uma experiência mental, né? Porque as pessoas começaram a bolar aquelas experiências e imaginar qual que seria o resultado, até conseguir desenvolver equipamentos ao longo dos anos da evolução tecnológica para poder reproduzir o experimento inicialmente só pensado. Então era o seguinte, se atirando partículas, né, supostas partículas, porque as pessoas acreditavam ser partículas, ou fossem de luz ou fossem elétrons, né? Depois mais para frente resolveram jogar prótons e resolveram jogar núcleos, átomos, e chegou até a jogar moléculas complexas, grandes, aquelas que chamam buckball, uma baita esfera de moléculas. Né? E assim, e começou com as mais simples, e aí foi se verificando que a matéria, né, porque se supunha que as partículas eram feitas de matéria, né? No começo, lá atrás, há 2000 anos atrás, achava-se que o átomo era a menor partícula e era uma bola de matéria. Mas aí depois foi separando, né? Descobriram
os elétrons também emitem fótons, né, ou se transformam neles, conforme a situação, mas e o núcleo feito de prótons e nêutrons, e depois foram quebrando essas partículas, e hoje existem uma infinidade de partículas, quanto mais quebra, mais supostas partículas menores acha, né? E isso, na verdade, só encontra espaço vazio, né? Espaço vazio, espaço vazio, espaço vazio. De qualquer forma, né, essas partículas, átomos e moléculas, no começo começaram com as menores e passaram eles no experimento da dupla fenda. Então, o que é isso? Se atiravam partículas seriadamente sobre dois rasgos bem finos, próximos, e aí, se fosse matéria, né, como eram dois rasgos, lá atrás, no anteparo, formariam duas manchas, né, do impacto daquelas partículas que estavam sendo atiradas. Né, isso era o que se esperaria, né, que já não ocorria com a luz, mas com as partículas, que eles acreditavam ainda que era matéria, fosse ocorrer isso. Só que ocorria exatamente o mesmo que acontecia com a luz. Se jogasse fótons, aparecia um padrão de interferência lá atrás, que distribuía como se as partículas passando por um lado ou por outro estivessem interferindo uma com a outra e criava um padrão espalhado, em vez de criar duas tiras lá atrás. Para a luz, aí começaram a jogar elétrons e verificaram que também formavam também formavam um padrão de onda. Então a matéria não era só a luz que se comportava como onda. Supostamente as partículas materiais também se comportavam como onda. E aí começaram a tirar partículas maiores, né? Prótons, nêutrons, núcleos, átomos, moléculas, e tudo se comportava como onda. Atirava na direção das duas fendas, em vez de formar duas listas lá atrás, formava um padrão de onda espalhado. E aí começou a ficar todo mundo despirocado, né? Os cientistas ficaram loucos, porque eu suponho que o mundo é material, que ele se comporta como matéria, e ele não se comporta como matéria, se comporta como onda, né? Onda é um nome que se deu a isso, por quê? Por similaridade com o comportamento da água. Quando você tem uma onda que se propaga na água, você joga uma pedra, forma aquelas ondas circulares que vão abrindo, né? Se você puser uma antepara com dois rasgos na frente da onda, na água, e jogar a pedra, sai aquela onda, ela bate no anteparo, e do centro de cada fenda dessa partem círculos que começam a interferir com o outro e formam um padrão de onda. É daí que vem a explicação do padrão de onda, por conta da onda na água, né? Então é tudo uma metáfora para descrever coisas que ninguém vê, né? O comportamento, o resultado final, a mancha lá no anteparo final, atrás dos dois furos, lá no fundo, onde batem as partículas, é uma mancha que forma como se fosse uma onda, com distribuição, né? Lá para a borda tem menos impacto, e aqui no centro o impacto é mais forte, né? Então é isso que é o experimento da dupla fenda, tá? E aí, para terminar de deixar todo mundo louco, né? Então eles verificaram o seguinte: como a tecnologia avançou, né? Eles começaram a colocar detectores. Esqueci de outra experiência, quer dizer, eles estavam atirando as partículas, né, em sequência, quase juntas, né, estavam atirando as partículas e elas estavam interferindo. Aí eles falaram, não, vamos atirar uma de cada vez, que é para não interferir uma com a outra. Aí você joga uma partícula, um elétron, um nêutron ou um próton, e vai jogando mais um, mais um, mais um, mais um, só joga um de cada vez. Então, ou ele vai bater no anteparo inicial, ou ele vai passar por uma das duas fendas, certo? Esse é o raciocínio lógico, matemático, científico, materialista. Passou um, ele bate lá no fundo e marca. Aí você jogou outro, pum, bate lá no fundo e marca. Tirou outro, bate lá no fundo e marca. Ou então bate aqui no anteparo e fica. Ou passa por um, ou passa por outro, ou para no anteparo. O que passa, ou vai para trás de um furo, ou vai para trás do outro. E forma duas listas. Deveria formar duas listas lá atrás. Bom, se jogasse tudo junto lá, várias partículas, elas interferiam uma com a outra. Se jogasse uma de cada vez, apesar de só ter uma partícula supostamente passando material pelo furo, elas interferiam uma com a outra. Que outra? Né? Não tinha outra, só tinha uma. Ela passa por um lado ou passa por outro. Mas ela passa aparentemente pelos dois, e ainda uma partícula aparentemente passa por dois buracos e
interferem uma com a outra, a mesma partícula do outro lado, e formam um padrão de onda lá no fundo. Então assim, super misterioso, né? O cara fica maluco. Imagina um cientista, ele atira uma partícula de matéria e ela se divide em duas, interfere uma com a outra e forma um padrão de onda. Então nem forma padrão de matéria. Então aí eu estava falando, esse foi uma etapa, e a última etapa, que foi o final, né, a gota d'água nessa tempestade, é quando eles puseram medidores, né? Eles resolveram pôr, a tecnologia se desenvolveu, e eles resolveram pôr um detector que verifica se a partícula está passando por um lado ou está passando por outro. Tá? Porque ele falou, pô, como é que pode uma partícula estar passando pelos dois lados? Então vamos pôr um medidor lá. Aí ele põe um medidor, né? E aí o medidor detecta que passou por um lado ou que passou pelo outro. O medidor, quando você põe um medidor e alguém, né, olhando os resultados, ele não passa pelos dois lados. Então, se você põe um medidor e alguém está olhando para olhar, passou por um lado, passou por outro. Então, passou por um lado, forma uma manchinha. Passou por outro, forma uma manchinha. Passou por um lado, forma uma manchinha. Passou por outro, forma uma manchinha. É que ele está sabendo, né? Apesar dela ser minúscula, o detector avisa na tela por que lado passou e ele começa a ver o que forma lá atrás. Quando começou a medir, começou a formar padrão de massa lá atrás, só dois riscos atrás da fenda, como deveria ser desde o início se a partícula fosse material. Aí os caras ficaram malucos, né? Completamente, porque não tinha medidor, interferia uma partícula com ela mesma e formava padrão de onda. Colocando o medidor, para de interferir uma com a outra, ou passa por um lado, ou passa por outro, e forma padrão lá atrás como se fosse matéria, como se a partícula fosse material. Então isso deixa os caras loucos. Pô. Como é que pode depender de ter uma medição, uma checagem, uma observação para dar um resultado diferente? Né? E aí eles foram adiante, fizeram muitos outros experimentos, mas assim, estamos resumindo aqui. Né? O outro experimento que eles fizeram foi assim, vamos dizer, eu faço a medição, né, ponho o detector para ver se passou por um lado ou não, ou pelo outro, mas guardo esse resultado, não olho. Né? Então, se eu e guardo os resultados do que está pegando lá no anteparo também. Se eu olhar os resultados, se passou por um lado ou por outro, como é que foi, e for olhar depois os resultados do que deu lá no anteparo do final, vai dar como se fosse matéria, só duas listas. Se eu pegar e destruir, né, vamos lá, se eu destruir essa informação de que se passou por um lado ou por outro, quando eu vou olhar o que deu lá na tela, no final, é padrão de onda, porque a informação aqui não existe mais. Né? Então não tem como eu, consciência, tomar consciência da informação, se passou por um lado ou por outro, porque a informação não existe mais. Se a informação não existe mais, o bagulho começa a se comportar como onda de novo. Né? Então assim, acabou. Né? Deixou todo mundo louco. Vai ter um monte de explicação, tem um monte de firula. Quer dizer, ciência, às vezes, para muitos cientistas é crença. Ele crê que o mundo é material e ele não assume qualquer outra coisa. Então, assim, o mundo é material porque é feito de partículas materiais. Então tem que ser matéria e acabou-se. Então o problema é que ele tenta dar explicações. Né? Ele tenta dar uma explicação dizendo que não, quando você põe o medidor, é onda, mas quando você põe o medidor, ele interfere com a medição. Mas não é o medidor que está interferindo com a medição, porque se você destrói os dados do medidor sozinho, o resultado muda. Né? Então, o problema é quando uma consciência toma a ciência da informação se passou por um lado ou se passou por outro. Aí a realidade se comporta diferente para atender a necessidade da consciência que está observando. Eu estou falando com as minhas palavras, obviamente, mas no final das contas é mais ou menos isso que está acontecendo. Então, aí gera uma polêmica. Então, os cientistas que são materialistas, a maioria, eles ficam tentando encontrar explicações, não conseguiram, então eles não sabem o que acontece, falam um monte de coisa. Né? E aí, bom, uma das coisas que ficou clara, que foi desenvolvida na física quântica, é a teoria física quântica. Ela não chegou a conclusões de por que essas coisas acontecem, mas ela mediu exatamente o que acontece e ela consegue calcular com precisão
e com fórmulas e tudo mais, estatísticas, dizendo o que está acontecendo. Ela faz as previsões de como a realidade vai se comportar em função de como o mundo quântico se comporta. Tá? Agora, o porquê, eles não fazem a menor ideia. Não fazem a menor ideia de por que se comporta de uma forma ou de outra e por que o observador, né, interfere no resultado. Por que a participação do observador consciente afeta o resultado. Por quê? Porque são materialistas. Tá? A visão do Tom é completamente diferente, porque ele não é religioso ou em posição materialista, não. Ele acredita que o universo, e ele acredita, experimentou, comprovou isso, né, da forma como descreve. Quer dizer, o universo é informação. Né? A realidade ela é virtual, a percepção de solidez é apenas nossa, né, em função do programa que existe para a gente poder interagir no jogo. Então a gente tem programada a percepção de solidez nos objetos. Mas os objetos são só informação no computador, sendo renderizados nesta tela 3D que a gente toca, cheira, tudo por conta do programa. Então o programa é ótimo, é lindo, você está mergulhado e nem sabe que é um programa. Né? E não é matéria de verdade. Então assim, é consciência. A consciência é que gera, a consciência é o computador, é o programa, é a fonte, é o que nós somos, né? É como interagimos, é como nos comunicamos numa rede, como se fosse uma internet de consciência. Né? E apenas para dar uma ideia rápida, porque a teoria do Tom são 3 livros para acompanhar e ver todos os desdobramentos disso, né? A trilogia My Big Tom, mas ela explica perfeitamente por que a física quântica se comporta como se comporta e por que o experimento da dupla fenda se comporta como se comporta. Por que uma consciência, um observador consciente influi no experimento da dupla fenda? Porque um observador consciente é consciência, ele interfere, ele está envolvido, ele é parte da estrutura do negócio. Né? A gente interfere de várias formas nisso e nós somos consciência, a mesma matéria da qual tudo é feito. E a consciência está gerando o experimento e a consciência, nós estamos observando o experimento e está interagindo com aquilo e está alterando e está afetando. Então assim, a explicação para isso é longa, tá? Não é o caso aqui. O experimento da dupla fenda regular feito pelos físicos materialistas é esse que eu descrevi para vocês. E aí está o dilema deles. E aí eles param. Tá? Aí um monte de gente começa a tirar conclusões, né? De qualquer tipo, porque a física quântica diz isso, a física quântica diz aquilo. Não, a física quântica mostra que as partículas não são sólidas como parece. Elas são uma nuvem de probabilidade, né, de poder estar aqui ou estar ali. E quando medidas, elas colapsam. Isso é uma palavra, né, inventada por eles para dizer como é que a onda se transforma em uma partícula. Ela colapsa. Ela pode estar em qualquer lugar, é uma nuvem de probabilidade. Maior probabilidade de estar aqui, menor probabilidade de estar ali. Né? Tem uma curva, mas elas são nuvens de probabilidade. Então aquela nuvem, quando passa pelos furinhos, a nuvem de probabilidade, ela interfere com ela mesma. Essa é a explicação da física quântica, é meio macarrônica. Né? Mas assim, tá? Ela explica, ela funciona. Né? É um modelo, você não vai enxergar a nuvem passando nos buraquinhos, mas é um modelo que explica o resultado final. Né? Toda a ciência é baseada em modelos. My Big Tom é um modelo baseado em consciência e evolução, mas é um modelo também, né, com melhores explicações que a física quântica. Mas a física quântica matematicamente precisa, ela prevê o resultado, né, em função do comportamento geral das coisas, que não é um comportamento material, é um comportamento de onda de probabilidades e que se observadas, se mensuradas, ela colapsa, né? Ela vira como se fosse matéria, a partir do momento que passa a ser observada e medida. Então ela tem um lugar fixo, ela tem ela é posicionada, aquilo colapsa. Então, me adiantando sobre a questão do colapso também, né? Vocês vão ver, quer dizer, no próximo vídeo, que eu vou explicar melhor, então vou voltar a retomar desse ponto, né? Mas assim, a dupla fenda, ela é que, no final das contas, acaba gerando toda essa conversa sobre colapso de onda. Né? E aí você pega o mundo micro e joga para o mundo macro e fala, né, que você vai colapsar o carro, vai colapsar o apartamento, vai colapsar o relacionamento. Né? Assim, você tem interferência, não tenha dúvida disso. Mas os motivos e a forma dessa interferência e as possibilidades dela são outras. São também explicadas por My Big Tom
é motivo para outros vídeos, é para leitura dos livros, mas assim, explicadas de uma forma não macarrônica, né? Não é porque o elétron se comporta... O que tem a ver o elétron se comportar daquele jeito com uma bola de futebol? A bola de futebol ela não é uma nuvem de probabilidade chegando no gol, né? E o goleiro não enxerga nada e quando vê já está lá dentro, né? Não, a bola ela faz uma trajetória, né? Até calculada, né? Geometricamente possível de calcular, né? E todo mundo está vendo a bola, então assim, tem testemunhas, tem observadores aos montes, então aquilo está colapsado, a bola já entrou no campo colapsada, né? Ela já entrou renderizada, então ela se comporta segundo as leis da física. Tudo que já está renderizado com observadores observando, segundo a teoria May-Bigtô, vai se comportar segundo as leis da física, as leis da ciência, né? Faz parte da regra do jogo, é a regra programada, é o programa desenvolvido a partir de um Big Bang digital, né, dentro de determinadas regras de funcionamento, as leis da física, F igual a ma, P igual a mg, E igual a mc ao quadrado, né, quer dizer, velocidade da luz é o limite, todas essas regras têm que ser observadas porque estão programadas, construídos na programação. Né, é como o nosso ambiente se comporta. Né, e assim, no mundo micro, como ninguém vê isso, né, ele não está renderizado, né? Ele não está colapsado, não está materializado, até que é mensurado por alguém. Né? Quando uma consciência toma consciência, mensura, aquilo colapsa. Tá? Agora, a bola, né? Não fui eu que colapsei a bola, não foi você. Quer dizer, a bola já foi desde a construção dela, do couro, da câmara, da pressão lá dentro, ela foi colapsada a partir das partículas, né? Pela observação, ela existe, ela vai ter consistência, ela vai continuar existindo, ela não vai desaparecer de um lugar e aparecer no outro. Ela observa as leis da física. Né? Então, assim, a influência que a gente tem é diferente. Isso é motivo para outro vídeo, né? Para muito mais conversa, mas assim, efetivamente é isso. Então, você agora sabe o que é o experimento da dupla fenda, que dúvidas ele levantou na cabeça dos físicos, que explicações os físicos deram para isso, tudo de forma muito rápida, obviamente, né? E como isso está sendo usado pelas pessoas para dizer que você pode fazer coisas por causa disso. Não, não é por causa disso que você pode fazer coisas. É claro que a física quântica é uma evidência de que a realidade não é material. Tá bom, a realidade não é material é o quê? É energia de que tipo? É energia de informação. É informação. Realidade é informação. A gente troca informação, eu gravo esse vídeo, você recebe do outro lado. A realidade é a mesma coisa. Né? É informação sendo trocada na rede de consciência. Né? Sendo interpretada na sua própria consciência e na consciência dos seus colegas, dos amigos, dos familiares, das pessoas do mundo, né? E que estão aí materializando, renderizando, colapsando a realidade com um histórico, né? E ela continua colapsada, ela não deixa ela não desaparece do dia para a noite. Agora, você tem poder de influência sobre isso? Tem, porque as coisas realmente não são materiais, mas elas obedecem à regra da materialidade dentro deste universo 3D holográfico com sensação de solidez, né? Então, existem regras, né, do que você pode fazer ou não dentro disso para influenciar os acontecimentos sem quebrar as regras principais, porque as regras principais são rígidas. Tá? Mas é isso aí. Bom, essa é a explicação um pouco da dupla fenda, espero que tenha ficado claro. Claro que é um assunto muito extenso, né? Talvez complexo, talvez novo para você. Se tiver dúvidas pontuais, específicas, mande para mim, eu faço novos vídeos, porque a dúvida de uns pode ajudar na resposta para muitos. Tá? Então, mande comentários, postem lá no site, eu vou postar o vídeo no site, mybigtô.com.br, né? Vou espalhar isso pelo Face, pelo Instagram, né? Mas postem, respondam, perguntem, esclareçam, né? Fiquem à vontade. Né? A ideia é essa. Eu acho que se ficar interativo é mais interessante, é muito mais legal, até para mim, estar respondendo uma dúvida específica de que alguém me levantou, do que ficar aqui falando de coisas que eu não sei se estão agradando, se estão interessando, se não importam, se importam. Né? Prefiro falar de coisas que importam para você. Então mande as dúvidas. Tá? Eu tenho um estoque de dúvidas por enquanto. Né? Essa foi a primeira, dupla fenda.
falo do colapso de onda, aprofundo um pouco mais, né, na relação disso aí com a realidade, e depois vou para a próxima, vou para outras, né. Tem uma interessante que um amigo meu fez, o Anderson, sobre qual é o ponto de vista do My Big Tour, sobre o histórico, sobre coisas antigas, né, coisas de 4.000 anos atrás, né, como é que isso impacta ou não impacta, quer dizer, tem coisas interessantes aí no estoque de dúvidas, né? Então vamos ver. Agora, o mais importante, lembre-se sempre, primeiro, nada disso é para você simplesmente acreditar em mim. My Big Toy propõe várias formas de você experimentar as coisas, né? E poder chegar a analisar, compreender por conta própria, aproveitando as informações que você mesmo extrai, as conclusões que você chega, que no final são as únicas que são válidas para você. A gente só pode ajudar, mas quem tem que fazer o trabalho é cada um, porque evolução é alguma coisa individual, né? E esse é o objetivo de tudo. Nós estamos aqui para aprender, para crescer, e como seres, né? Conhecimento de ser, não é conhecimento de línguas, não é conhecimento intelectual, nada disso. Então, essa evolução é assim que se dá, né? Com a baixa da entropia, na direção baixa entropia, amor, alta entropia, medo, é nessa direção que vem. Esse é um bom tema, talvez, para outra discussão também. Então tá aí, gente, é isso aí. Espero que tenha sido proveitoso e vão mandando dúvidas que eu vou bombando vídeos aí com respostas. Eu acho que vai ficar bem mais interessante, tá bom? Muito obrigado e até lá.